Meu nome é Maria Letícia Quintão Ferreira Carvalho, eu sou aluna do curso de Direito da Universidade Federal de Viçosa. O título do meu trabalho é Congresso Artificial, o processo legislativo como um jogo político, e vai ser dividida esta apresentação em 5 partes: a introdução, objetivos, material e métodos, resultados e conclusões. A organização dos poderes no Brasil, de acordo com a Constituição Federal de 1988, é embasado na separação dos poderes. A ideia central da separação dos poderes, isto é, a existência de um poder executivo, legislativo e judiciário, para além da ideia de limitação do poder pelo próprio poder, tem o objetivo de desempenho das funções típicas e também impedimento do abuso de competência. Uma das formas de caracterização do governo republicano não é somente a existência dos 3 poderes, isto é, da existência do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário. É a ideia de que, diante da existência desses 3 poderes, as cadeiras executivas e legislativas resultem de fato de eleições populares. Dentre os direitos políticos previstos constitucionalmente, o principal direito é o direito ao sufrágio. Isso porque engloba o direito de votar, que é a capacidade eleitoral ativa, e o direito de ser votado, que é a capacidade eleitoral passiva, o que garante, assim, a participação do povo no processo político em geral. No que diz respeito à ideia de sufrágio, bem como sua realização por meio do voto, é encontrado em âmbito eleitoral brasileiro os denominados sistemas eleitorais, isto é, transformação de voto em mandato. De acordo com a Constituição Federal, existem 2 tipos de sistemas eleitorais distintos no Brasil: o sistema eleitoral majoritário, utilizado para eleição presidencial e para eleição de senadores, e o sistema eleitoral proporcional de lista aberta uninominal, utilizado para eleições de deputados federais. O sistema eleitoral forma com o sistema de partido os 2 mecanismos de expressão da vontade popular na escolha dos governantes, no fundamento que o exercício do mandato político que o povo outorga a seus representantes faz-se por intermédio dos partidos políticos. Estes, através da maneira como são colocados no direito brasileiro positivado, intuem assegurar a autenticidade do sistema representativo, funcionando normativamente como um instrumento por meio do qual o povo governa. As alianças entre partidos políticos no Brasil podem ser estabelecidas de 2 maneiras distintas a depender da época eleitoral, anteriormente ou posteriormente à eleição, dividindo-se entre coligação e coalizão. Neste sentido, as coligações são as alianças partidárias constituídas para o enfrentamento eleitoral, enquanto a coalizão é o conjunto de partidos que apoia o governo e é articulado com base no seu apoio no Congresso após a eleição. No que toca à utilização de coalizão no Brasil, juntamente com o sistema governamental presidencialista, Sérgio Henrique Hudson de Abranches aponta que o Estado brasileiro é o único país que, além de combinar a proporcionalidade, o multipartidarismo e o presidencialismo imperial, organiza o executivo com base em grandes coalizões, o que ele assim denomina de presidencialismo de coalizão. No presidencialismo de coalizão, o poder executivo é constituído por um acordo político que passa pela distribuição de pastas ministeriais. Portanto, a partir da atribuição concedida pela Constituição de 1988 do controle da agenda legislativa ao Executivo, a agenda proposta pelo Poder Executivo passa a ter que expressar o programa e interesses eleitorais dos diferentes partidos que participam do governo. Em tal cenário, consequentemente, não é possível identificar uma agenda do Executivo formulada, isolada e independentemente do Legislativo. O sistema político brasileiro e sua organização institucional, isto é, as formas de implementação e manutenção do poder no Brasil, possuem suas diretrizes nas determinações da Constituição. Esta instrumentaliza no Brasil o regime baseado na separação dos poderes, tendo ainda papel primordial de estabelecer direitos e garantias à sociedade, além de limitar o poder do Estado. Entretanto, apesar das intenções consagradas pelos dispositivos da Lei Maior, a prática política no Brasil desconstrói a ideia de um governo voltado aos interesses do povo e passa a ser interligada a uma ferramenta de garantia de interesses dos seus agentes. Assim, a política moderna pode ser encarada como um jogo entre elites, que através dos seus agentes individualistas interessados tão somente em obter votos, sacrifica, através de uma corrida garantista de manutenção do poder, o interesse público e, consequentemente, a soberania popular prevista na Constituição Federal do Brasil. Assim, o objetivo desta pesquisa constituiu na demonstração do processo legislativo brasileiro como um jogo político,
em que, através das regras normatizadas, são definidas estratégias pelos agentes que compõem a dinâmica legiferante, com a finalidade de defesa de seus interesses. E, na tentativa por entre a perspectiva do processo legislativo como um jogo sequencial e repetido, de elaboração de um programa por meio do uso de inteligência artificial, que teria a capacidade de prever as votações a partir da apresentação de um projeto de lei. O desenvolvimento do trabalho deu-se a partir da utilização de diferentes conceitos de diversas áreas, com destaque ao direito, economia e ciência da computação. Os materiais utilizados para a elaboração da atual pesquisa científica foram projetos de lei e suas respectivas votações, disponíveis nos sites oficiais das instituições que compõem o Congresso Nacional, isto é, Câmara dos Deputados e Senado Federal, com a finalidade de percepção do comportamento dos parlamentares frente à pauta discutida. Utilizados foram, da mesma maneira, os dispositivos normativos que moldam a política brasileira e o processo legislativo, tanto constitucionais quanto infraconstitucionais, com o intuito de ser compreendidas as finalidades das leis implantadas e as possibilidades das ações dos parlamentares no processo legiferante. Não obstante, cabe ressaltar a utilização de inteligência artificial, alimentada com dados referentes às votações ocorridas no processo legislativo federal brasileiro, com a intenção de criar um programa capaz de prever a postura do Congresso Nacional, como também de suas duas câmaras de forma isolada. Por fim, é importante destacar a utilização de livros de direito constitucional, política e de economia e artigos científicos para a construção do embasamento do que aqui está disposto. No que toca à metodologia utilizada, o trabalho em questão é desenvolvido a partir do método monográfico estatístico. Isso porque utiliza-se da investigação de um grupo determinado, o político legiferante, levando-se em consideração os fatores que o influenciam e analisando-o em todos os seus aspectos, com o objetivo de, a partir do estudo aprofundado, conseguir alcançar uma conclusão generalizada sobre o comportamento dos agentes que atuam na prática legislativa, característica esta do método monográfico. Da mesma maneira, o presente projeto desfruta da metodologia estatística, na perspectiva que, a partir de termos quantitativos, coletados a partir da análise do comportamento das votações no processo legislativo, procura obter generalizações sobre o seu significado. Para entendimento do trabalho desenvolvido, cabe ressaltar o conceito sobre teoria dos jogos e inteligência artificial de forma breve. Assim, a teoria dos jogos é uma teoria matemática criada com o intuito de moldar fenômenos notáveis quando dois ou mais agentes de decisão interagem entre si. Dessa forma, ela disponibiliza um método para a descrição de processos de decisão conscientes e objetivos envolvendo mais do que um indivíduo. O marco principal da teoria dos jogos, fundamentalmente em seu paralelo com a economia, foi a publicação do livro Teoria dos Jogos e Comportamento Econômico em 1944. O foco primeiro desta teoria consiste no uso da matemática às situações sociais, onde os jogadores, agindo de forma racional, buscam os resultados maximizadores a partir da situação estabelecida. Uma questão que merece destaque está relacionada ao número de vezes que um jogo é realizado. A repetição de um jogo pode dar início a um processo de aprendizagem acerca das estratégias dos jogadores, levando a resultados distintos na hipótese de ser executado somente uma única vez. No que toca à inteligência artificial, o método utilizado foi a rede neural artificial, ou seja, a RNA. A rede neural serve para aprender, e no caso deste projeto, a rede neural serviu para prever o voto de um partido usando como base a justificativa do projeto de lei e os seus votos. Assim, na entrada, ela precisa do partido que está votando e da justificativa do projeto de lei, e na saída, ela precisa do valor do voto do partido votante. No que toca aos resultados e conclusões deste trabalho, os materiais e métodos utilizados não foram suficientes para trazer resultados satisfatórios quanto ao desenvolvimento do programa almejado. Contudo, a análise comportamental dos agentes políticos possibilitou, juntamente com o material e método dispostos, a percepção, por intermédio da análise do processo legislativo brasileiro, circunscrita a partir do presidencialismo de coalizão, da existência de uma troca entre os poderes executivo e legislativo, em que os congressistas, com a finalidade de manutenção e reprodução do poder, contribuem para a aprovação da agenda do Poder Executivo em troca de recursos orçamentários destinados às suas arenas eleitorais.